Eu acho o casamento uma instituição maravilhosa. Eu gostaria, sim, ainda, se aprover ao meu pai, de me casar um dia, né? Eu tenho esse sonho, inclusive de ter aquela cerimônia religiosa pela qual eu sou muito formal. Quando a senhora se converteu, que a senhora disse que foi lindo, em 3 meses já tinha aceitado, batizado em línguas e batizado nas águas, né? Mas aí quando a senhora... Foi rápido também esse processo de liberar sua mãe, liberar o perdão? Não foi? Não. Como foi isso? Precisei de 16 anos. Tá vendo, gente? Foi algo que me aprisionou muito, sabe, gente? É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de trauma, de mágoas, porque isso atrapalha muito a minha vida espiritual, atrapalhou a minha vida ministerial, atrapalhou relação minha com minha liderança, tá entendendo? Eu vivi muitas coisas por causa do meu processo não resolvido com a minha mãe. Porque o que aconteceu? Quando eu separei, voltei para dentro de casa, ela tomou o partido do outro lado. Literalmente, ela não disfarçava, né? Em contrapartida, outros parentes tomaram as minhas dores. E aí eu tive que ter todo um cuidado para evitar alienação parental com os meus filhos, né? Porque às vezes diziam, isso, aquilo, para os meus filhos. Eu não. Isso é um zelo muito grande. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E eu atribuo muito isso ao agir do Espírito Santo, né? Ao agir do Espírito, porque eu fiz questão de fortalecer cada vez mais os laços dos meus filhos, né? Você é testemunha disso, do quanto os laços entre eles e os primos e os tios são fortes até hoje, porque eu já me sentia tão culpada por ter causado dor aos meus filhos, que eu queria fazer tudo que estivesse ao meu alcance para minimizar isso. E quando eu aceitei Jesus, ficou mais fácil fazer isso, porque Jesus veio. Toda aquela doença, aquela mágoa gerada por aquela expectativa no casamento, Jesus curou, tirou de uma vez. Aí o dilema que eu vivi, coloca ou não coloca o divórcio? Né? Porque, como que, se até aqui eu não botei o divórcio, agora que eu aceitei Jesus e Deus não gosta do divórcio, eu vou botar o divórcio. É um dilema muito grande, né? Mas aí o Espírito Santo foi tratando isso, foi me mostrando o quanto isso era necessário para que as coisas fossem para o lugar, para que eu não me colocasse numa posição de deslealdade também, né, conforme a palavra diz, né, e eu tive que cuidar desse lado e tratei, né, e eu já não morava mais com a minha mãe, né, os meus filhos já estavam um pouco grandinhos, e aí eu consegui resolver essa parte, né, curou assim, sabe, da noite pro dia, gente, foi da noite pro dia, a questão do divórcio, né, a dor do divórcio, Jesus curou da noite pro dia. E nessa parte do divórcio, tia, quando a senhora entrou na igreja, teve algum problema que a senhora se sentiu rejeitada? Não, rejeitada não. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei sempre de saber entrar e sair de qualquer lugar, de qualquer situação. Então, assim, o que aconteceu? Eu me converti aos 32 anos. Né? Aos 32 anos. Eu estava separada. Né? Então, eu nem era jovem, nem era senhora. Mas o interessante é que a minha acolhida foi feita pelos jovens. Tá entendendo? Porque eu tive dificuldade de me encaixar nesse sentido. Mas com os jovens eu fui muito acolhida. Tanto que até hoje, as meninas que eram adolescentes, que hoje já estão casando, já têm filhinhos, são as minhas filhinhas do coração também, porque eu sei o quanto elas foram importantes na minha vida. Mas o que eu tinha cuidado? Eu tinha sempre cuidado assim, de sondar as pessoas casadas, né? Porque assim, eu não era muito feia, né? Eu era jeitosinha. Nem a filha. Né? Então, assim, eu tinha medo, eu tinha aquele cuidado, aquele zelo, né? De como tratar os homens casados. Então, à medida que eu ia criando amizade, eu lembro de uma situação em que eu soube que tinha uma irmã que era muito ciumenta, né? Que não gostava que as irmãs solteiras se aproximassem muito do esposo dela, né? Então, eu já adotei aquela postura, olha, aqui... Ela eu chamava pelo primeiro nome e tal, mas até hoje, eu chamei ele de irmão, de senhor, né? Hoje já não tem razão, porque ela já me conhece e tal, mas e ela na época ela era mais jovem e tal. Então eu tinha esse cuidado, esse zelo. Então na igreja em si, eu não tive assim essa questão do preconceito, não. O que eu tive? Eu tive
Muitas vezes eu tinha dificuldade de ir para um culto de família, para um culto de mulheres. Não é errado, mas culturalmente se estabeleceu que culto de mulheres, culto de família é para falar como ser esposa. Ixi, eu falei isso no Renovo, lembra? É para falar como ser esposa. Então essas mulheres, essas que não é o foge, e isso é fruto de um mundo caído, Deus nos fez para o casamento. Eu acho o casamento uma instituição maravilhosa. Eu gostaria sim ainda, se aprover o meu pai, de me casar um dia, né? Eu tenho esse sonho, inclusive de ter aquela cerimônia religiosa pela qual, que eu sou muito formal, né?